Amores, tudo bom? Tudo certinho? Espero que estejam todos bem, tá? Na paz de Deus. Paixões, dando continuidade ao conteúdo de ecologia, né? Depois de duas aulas de campo que eu tive a oportunidade de colocar aí para vocês sobre o ciclo do nitrogênio e também a parte de sucessões ecológicas, nós vamos trabalhar agora com a parte de dinâmica de populações. Vamos ver o que é que esse conteúdo ele retrata para a gente, o que é que ele mostra para a gente de forma bastante cristalina e objetiva. Olha lá, eu coloquei a priori aí para vocês uma pequena definição, né, de populações, o que a biologia determina para a gente no que se diz respeito a uma população, um conjunto de seres de mesma espécie que vivem no mesmo local e tempo, beleza? Se quiser, né, dar uma aumentada em relação a essa definição, pode socorrer também, né? Eu poderia dizer que seria um conjunto de seres de mesma espécie que vivem no mesmo local e tempo e que conseguem produzir descendentes férteis, tá certo? Então, porém, a gente fica por aqui, tá certo? Isso aí já satisfaz o nosso conteúdo. Vamos lá. Aqui eu destaquei para vocês com muito carinho os principais aspectos que influenciam diretamente na DP, ou seja, dinâmica das populações, tá certo? Então, observa aí, eu tenho taxa de natalidade, é a taxa de nascimento de organismos, né? Taxa de mortalidade, imigração, aí vem a dica, talvez às vezes eu tenho dúvida, imigração e imigração, sempre desse jeito, ó. Imigração são aqueles organismos que chegam, emigração são aqueles organismos que saem do ambiente, beleza? Então sempre desse jeito. Com isso, conseguimos constituir uma formulazinha bem simples, uma coisa bem objetiva, que você encontra em qualquer site, qualquer livro de biologia que tenha esse conteúdo programático de ecologia, tá certo? Então a densidade populacional, que é representada por D, vai ser igual ao número de indivíduos sobre a área ou volume. Volume normalmente é utilizado em ambiente aquático, tá certo? É bom que você fique ligado nessa parada aí, nessa dica, tá? Então vamos ver lá, ó. Cheio de bereguedê, ziriguidum, zereguedê, olha aí. Em relação ao crescimento de uma população, o que é que a gente tem que encontrar? Olha lá, deixa eu colocar aqui o piloto para mostrar a vocês de forma bem detalhada. Ó, eu tenho a taxa de natalidade mais a taxa de imigração, ela é maior que a taxa de mortalidade e a taxa de emigração. Ou seja, esses fatores, do jeito que eles são expostos aí para a gente, eu tenho uma condição de crescimento populacional, tá certo? Vamos ver outro ponto aqui interessante, ó. Em relação ao declínio de uma população, cabeça, o declínio, isso, diminuição, depressão, tá certo? De uma população. Eu vou encontrar taxa de natalidade, vou colocar de novo aqui o piloto para vocês analisarem aqui comigo, bem bonitinho. Ó. Eu tenho taxa de natalidade, mais a taxa de imigração, que vai ser menor que a taxa de mortalidade e a taxa de emigração. Ou seja, o que é que isso vai acontecer? Eu tenho nascidos, taxa de imigração menor do que a taxa de mortos somando com os organismos que emigraram, né, que chegaram no ambiente, beleza? Vê lá, que eu coloquei mais para vocês. Dois aspectos interessantíssimos. A gente fala sobre o crescimento absoluto e o crescimento relativo. O crescimento absoluto é a quantidade de indivíduos adicionados em determinado período de tempo, tá certo? Eu tive a oportunidade de levar de apresentar um trabalho da Universidade de São Paulo, que era a densidade populacional do Ouriço-do-Mar Equinometalos Hunter. Vê que coisa interessante que eu vou falar aqui para vocês. Na área de enseada dos corais, aqui, para quem está assistindo essa viola em outro estado, né, fica no litoral sul de Pernambuco, nós temos ali uma área de pleno desequilíbrio ecológico. Então o que é que acontece? Existe uma espécie
que é o Equinomegaluponto, é o ouriço preto com espinhos primários e espinhos secundários. Esse organismo ele se apresenta para a gente com algumas especificidades, tá certo? A primeira em relação ao ambiente é porque existe um banco gigantesco de ouriços do mar no Recife, né? No Recife de Arenito, no Recife, em áreas consolidadas. E isso ocorreu em virtude de alguns aspectos que não foram tão relevantes para o ambiente. Primeiro, devastação de uma área gigantesca, né, de áreas, na realidade, de estuário. A gente sabe que o estuário ele serve como um aporte, né, ele recebe ali o aporte de água do mar e consegue limpar essa água e liberar essa água de forma mais limpa para o mar, para o oceano, né? Então existia uma quantidade muito maior de peixes ali que se alimentavam do ouriço. Então, a partir do momento que esses organismos eles não, não começaram mais a chegar ali no litoral, foi o que aconteceu. Ocorreu uma explosão do quantitativo de ouriços do mar, né? Então, naquela área de enseada dos corais, na época, né, que nós estávamos fazendo a pesquisa, existia um banco de ouriços com mais de 10 mil ouriços, uma coisa assim impressionante. Era muito ouriço do mar, tinha muito Echinometraleucunter, porque ele é o tipo de organismo que ele se adapta a essas variações, né? Então ele se adapta e consequentemente não tinha mais predadores ali para diminuir a população do Echinometra, né? Então com isso ocorreu um boom, né? Ocorreu um aumento drástico no que se diz respeito à quantidade de ouriço do mar dessa espécie, né? Então é um exemplo aí muito interessante. Outro trabalho também relacionando esse mesmo animal foi em relação ao tamanho médio deles. A gente constatou que a gente encontrava ali ouriços com 5, 6 centímetros de diâmetro, ou seja, populações que conseguiam crescer, conseguiam se desenvolver muito bem obrigado nessas áreas, né? Então, um ponto aí da nossa aula muito interessante no que se diz respeito a essa dinâmica, tá? Então eu tenho crescimento absoluto, quantidade de indivíduos adicionados em certo período de tempo. E esse aspecto ele está intimamente relacionado aos fatores, né? Aos fatores tanto biológicos quanto fatores abióticos. Eu daria até uma dica muito interessante para vocês, que toda a condição para aqueles ouriços eles se desenvolverem ali perto do Hotel Canários de Gaibu, para eles se desenvolverem de forma assim exponencial, era a quantidade de nutrientes, porque eles são detritívoros, eles se alimentam de detritos, eles se alimentam do plâncton, né? Então existem macroalgas, feofícias, xantofícias, clorofícias, então eles se alimentam desses organismos e tinham em abundância na realidade, tá? Crescimento relativo, gente, isso é bem simples. É a porcentagem que determinado grupo de organismos cresceu em certo período de tempo. Então você liga aí com a condição de porcentagem. Você vai verificar exatamente a porcentagem de organismos que estão ali agora naquele ambiente. Beleza? Então é importante você ter em mente aí o crescimento absoluto e o crescimento relativo. Tá? Olha lá. Aqui eu coloquei para vocês um gráfico que é muito abordado nas provas de vestibular. Então, curva de crescimento populacional. Aí aqui eu destaquei, deixa eu colocar o piloto, aqui ó, para vocês acompanharem. Muito interessante e é muito abordado isso aqui. Fatores que regulam o crescimento da população, condicionado a fatores bióticos e abióticos. Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês de enseada dos corais, dos ouriços Echinometraleucunter. Na realidade, lá a gente encontrava Echinometra e o Litectinus variegatus, duas espécies, né? Um roxinho, esverdeado e outro preto.
Agora, nem se compara a quantidade de equinométrio que nós encontrávamos lá em Ceará, né? Uma quantidade assim muito grande. Enquanto você encontrava em algum local 1 ou 2 litaquinos variegatos, o outro, né, o equinômetro Lucunter, a gente encontrava em milhares. Né? Olha só, eu tenho aqui potencial biótico, capacidade reprodutiva dos indivíduos. Imagina aqui, aqui seria a curva seria perfeita, um crescimento exponencial. Tá? Observa que essa curva ela mostra uma característica muito interessante para a gente. Seria a melhor condição, todas as condições satisfatórias para que o organismo pudesse crescer. Então, você teria essa curva. Porém, você tem aí na realidade resistência ambiental, que está relacionada à disponibilidade de nutrientes, pH, temperatura, predatismo, parasitismo. Né? Aqui eu tenho também a capacidade de suporte, olha lá, ó, de suporte, relacionando exatamente o número máximo de indivíduos permitido pelo ambiente, beleza? Então, aqui eu tenho resistência do ambiente, eu tenho essa linha aqui, ela retratando, ela mostrando para a gente o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente, e aqui exatamente mostrando essa curvatura aqui, ela mostrando exatamente a condição de estabilidade. Você encontra a estabilidade no que se diz respeito à população, beleza? Então, em suma, aqui eu tenho curva de crescimento real. Olha aqui como eu destaquei bem bonitinho para vocês. Curva de crescimento real. Aqui você encontra as resistências, né, os fatores que promovem resistência no meio. Aqui nós vamos encontrar uma curva de potencial biótico, ou seja, seria a condição mais que satisfatória para que os organismos pudessem se desenvolver. Né? E aqui eu destaquei a condição linear, né, da curva, a condição exponencial e aqui, gente, a estabilidade da população no ambiente. É isso? Outro tópico que eu coloquei aqui para vocês é que não existe na natureza esse tipo de crescimento, tá? Porém, podemos representá-lo em laboratório, promovendo condições ideais. Tranquilo? Então, não existe aquela condição super, hiper, mega, né, satisfatória para o organismo. Sempre você vai encontrar algum fator que venha minimizar isso aí. E aqui, como eu havia falado para vocês, é quando ele entra em estabilidade. Tranquilo? Beleza? Vamos ver o próximo slide. Ó. Aqui é o mesmo, agora de forma mais objetiva. Né? Aqui a gente mostra a curva biótica máxima, né? E o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente, que está representado aqui. Deixe-me colocar o ponteirinho, o marcador, para você perceber bem legal aqui. Ó, né? Tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente. Curva de crescimento real, curva de potencial biótico e aqui os fatores, né, que promovem a resistência do meio. Tranquilo? Aqui eu tenho algumas condições relacionadas a essa resistência, né? Então, vê lá. Vamos abordar aqui todos esses de forma bem sucinta. Beleza? Olha lá. Nós temos aí alguns fatores, né? Alimento é um fator de resistência. Se o organismo não encontra alimento ali naquele ambiente, ele tende a ir para outro. Isso aí é fato. Espaço, né? Espaço relacionado, lembra, à lei de Gauss que a gente havia comentado. Luminosidade, né? Observe que se você analisa os 200 primeiros metros de profundidade, eu tenho o melhor ambiente para ocorrer o processo fotossintético, né? Então, a fotossíntese ela ocorre dentro desses parâmetros aí, de 200 metros de profundidade. Território, parasita, né? O parasitismo e os predadores. Aqui eu coloquei para vocês, para a gente fechar a nossa aula, um exemplo do peixe voador do Pacífico, né? Então, observa
o Cheilopon melanurus, ele é um organismo altamente interessante. Ele conseguiu desenvolver nas suas nadadeiras laterais, né, como se fossem asas. Alguns autores colocam que ele plana. Para mim, ele não plana, gente. Eu considero um voo. Porque, primeiro, ele está no ambiente aquático, ele está lá na água, tem respiração branquial, né? Ele sai da água, consegue sair da água e planar 100 metros. Cara, isso é uma coisa impressionante para um organismo que tem uma perspectiva, que tem um padrão de desenvolvimento aquático. Beleza? Então, pessoal, a gente fica por aqui vendo esse peixe voador do Pacífico lindo, uma coisa simplesmente impressionante, né? Essa aula sobre dinâmica de populações é importante para você entender exatamente todos esses padrões, toda essa condição de dinamismo que existe nas comunidades e, consequentemente, em populações. Beleza? Fica com Deus. Um abraço, tudo de bom para todos.